Olá, meus amigos que me acompanham nesta aula de Direito Constitucional. Continuamos então o nosso conteúdo vendo o histórico das constituições brasileiras. Nós estudamos então anteriormente a Constituição de 1824, depois a de 1891, seguimos com a Constituição de 1934, depois a Constituição de 1937 e agora iniciaremos então a Constituição de 1946. No período da Segunda Guerra Mundial, o Brasil ele apoiou os países chamados aliados, China, França, Grã-Bretanha, União Soviética e Estados Unidos. E aí Getúlio Vargas ele perdeu apoio, e aí sendo em 1943, foi assinado então, durante esse momento, esse período então que Getúlio estava no governo, foi assinado por alguns intelectuais o chamado Manifesto dos Mineiros. E aí, pois apontava uma contradição entre a política que o governo exercia dentro do país, dentro do Estado, e fora, essa divergência então de interesses no âmbito interno e no âmbito externo. Porque ele apoiou países que iam contra as ditaduras nazifascistas, contra o nazismo e contra o fascismo. Mas o governo, dentro do país, dentro do Estado, ele conduzia de forma arbitrária, autoritária. Então havia uma oposição aí, por meio de uma Constituição que havia sido estabelecida, fundada em alguns princípios, aí, em alguns modelos, no modelo fascista. E aí surgiram também outros manifestos que foram assinados. E em 1945, então, foram convocadas novas eleições aí presidenciais, marcando o fim do chamado Estado Novo. Surgiu aí nesse período onde foram convocadas novas eleições, surge alguns movimentos em favor de Getúlio Vargas. E aí o movimento chamado queremismo, que significava queremos Getúlio. Esse era o grito ali dos seguidores, dos apoiadores. E aí havia nesse movimento um apoio aí dos comunistas, do Partido Comunista, que estava aí legalizado neste momento. Getúlio Vargas ele é expulso daí do poder pelos generais Gaspar Dutra e Góes, generais das Forças Armadas, e aí o executivo passa a ser exercido então pelo STF, através do presidente do STF. Em 1946, então, o general Gaspar Dutra assume a presidência. Ele foi eleito com voto direto, com mais de 55% dos votos. Aí a Assembleia, que havia sido, então, a Assembleia Constituinte, volta a ser instalada. Ela foi instalada, então, em 1º de fevereiro de 1946. E o texto constitucional foi promulgado daí no mês de setembro, dia 18 de setembro de 1946. Houve, neste momento, então, uma redemocratização. Havia, então, um governo autoritário, e aí passa-se por um processo de democratização novamente. Essa Constituição de 1946 traz inspirações, ideais, desde a Constituição lá de 1891, principalmente da Constituição de 1891, e da Constituição de 1934, buscando harmonizar o princípio da livre iniciativa, assim como a justiça social. Então foi uma Constituição boa, pode-se assim dizer, para a sociedade. A forma de governo dessa Constituição de 46 é a República, a forma de Estado é a Federação, mantém-se Federação, a capital da União continua sendo o Rio de Janeiro, e aí somente em 1960 é que Juscelino Kubitschek vai inaugurar o Distrito Federal como sendo então a Brasília, né, sendo a capital aí do estado, a capital do país. Foi inaugurada em 21 de abril de 1960. O Distrito Federal, então o Rio de Janeiro, foi transformado no estado de Guanabara. E em 1975, através de lei complementar, uniu-se então, houve uma fusão do estado da Guanabara e do estado do Rio de Janeiro, formando um só estado. O Brasil era um país, um estado laico, também não tinha nesse momento na Constituição de 1943 religião oficial. A organização de poderes seguia a teoria clássica de Montesquieu,
E o poder legislativo havia o bicameralismo, como nós conhecemos, Congresso Nacional composto por Câmara dos Deputados e Senado Federal, Câmara dos Deputados representando o povo, como nós já vimos, Senado Federal representando os estados. Os deputados tinham um mandato de 8 anos, os senadores de 4 anos e os senadores de 8 anos. E aí o presidente, o vice-presidente da República, o vice, era quem exercia a função de presidente do Senado. Aí nós temos o Poder Executivo. O presidente da República deveria ser eleito de forma direta, então voltou-se aí a forma direta, um mandato de 5 anos junto com o vice. Poder Judiciário, composto pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, Tribunal Federal de Recursos, juízes e tribunais militares, juízes e tribunais eleitorais, juízes e tribunais do trabalho. Essa era a composição. Em relação à Declaração de Direitos, o mandado de segurança e a ação popular foram novamente restabelecidos no texto constitucional, que haviam sido excluídos anteriormente. Houve aí a aplicação do princípio da inafastabilidade do controle judicial, ou seja, ninguém seria impedido de ingressar, de ter alguma causa julgada, apreciada pelo Poder Judicial. Vedou-se a pena de morte, pena de banimento, o confisco e as penas de caráter perpétuo foram eliminados da Carta Constitucional e foi novamente reconhecido o direito de greve. Estes foram alguns das principais conquistas aí em relação a esse período, a essa Constituição. Jânio Quadros acabou renunciando em 1961. Ele afirmou que haviam forças ocultas que não permitiam que ele governasse. E aí, como vice de Jânio Quadros, deveria assumir João Goulart. Só que quando foi o momento dele assumir, na verdade, ele estava na China. E aí, alguns do Congresso, o Congresso aprovou, logo neste momento, de imediato, quando Jânio Quadros renunciou, aprovou aí um regime parlamentarista, retirando então a força, poder do chefe do Executivo, alegando, com medo, na verdade, de que o vice-presidente, João Goulart, pudesse estar envolvido aí com interesses comunistas, haja vista que ele estava na China, em viagem à China nesse momento. E aí aprovou-se, então, no Brasil, o parlamentarismo, escolhendo os ministros, que seriam os responsáveis pela política de governo. Após o referendo daí, no ano de 1963, fizeram um referendo para verificar o que o povo achava, e o povo decidiu, então, que retornasse de imediato ao sistema presidencialista, daí foi onde voltou. João Goulart, então, ele foi acusado de estar a serviço aí do comunismo internacional, e aí o movimento militar derrubou ele no ano de 1964. O general Costa e Silva assumiu, então, e outros generais acabaram formando o chamado Supremo Comando da Revolução, em 1964, em abril de 64, baixando o primeiro ato institucional, o AI número 1, que é de autoria de Francisco Campos, o mesmo que havia elaborado a Carta Constitucional de 1937, que nós vimos aí, uma carta autoritária, um texto constitucional restringindo a democracia. E aí o AI-1 veio exatamente, novamente, restringir aí a democracia. Primeiro, dizia que o comando da Revolução poderia decretar o estado de sítio. Conferia-se o poder de aposentar civis ou militares. Sem as limitações, não havia as limitações previstas na Constituição e estabelecia a possibilidade de suspender direitos políticos pelo prazo de 10 anos, cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais, excluindo da apreciação judicial esses atos. Então foi um momento muito delicado. Nós não vamos fazer uma análise política em relação ao nosso estudo relacionado a essa Constituição daqui em diante. Mas nós veremos aí os principais aspectos que envolvem o direito constitucional. Tá? Nós estamos então analisando o nosso conteúdo, a nossa disciplina, ela tem uma preocupação com o direito constitucional. Analisar então a Constituição, a elaboração, os artigos, as leis relacionadas à Constituição. E aí,
Logo em seguida veio o Ato Institucional número 2, de 65, que após ter estabelecido eleições indiretas, então houve o estabelecimento de novamente que as eleições não fossem mais eleições diretas, mas as eleições seriam indiretas para presidente e para vice-presidente da República. Veio, consequentemente, o AI-3, que estabeleceu também no âmbito estadual. As eleições, então, no âmbito estadual, para o chefe do Executivo, também seria realizada de forma indireta. O Congresso Nacional foi fechado em 1966, sendo reaberto posteriormente, conforme o AI-4, para aprovar a Constituição de 67. Então, vejam, fecharam o Congresso Nacional e só foi aberto depois quando haviam já elaborado, na verdade, uma nova Constituição. Alguns autores vão entender que o texto constitucional de 67 ele foi promulgado. Por quê? Porque ele foi votado, como previa lá o artigo da Constituição, da própria Constituição. Porém, havia um autoritarismo na época. E aí, a doutrina entende, na verdade, apesar de alguns defenderem que é outorgado, a maioria entende que entender que foi promulgado, a maioria entende que foi, na verdade, outorgado, porque havia um arbitrarismo. O Congresso Nacional não tinha liberdade para poder alterar alguma substância, algum conteúdo referente à Constituição, referente ao novo Estado que se organizava naquele momento. Então o texto foi outorgado. Apesar de que, formalmente, ele foi votado, aprovado e promulgado, tá? Mas isso só a forma de dizer, na verdade, porque na prática não foi assim que ocorreu. Foi implantado pelo regime militar. Então pode-se afirmar que a Constituição de 1946, ela teve a sua vigência ali até o ano de 63, e depois de 64, apesar de ela ainda existir, apesar dela ainda estar em vigor, na verdade, ela estava existindo também só no aspecto formal, porque na prática ela não tinha mais eficácia, tá? O país acabou dali em diante, de 1946 até 63, depois ali quando inicia-se o golpe militar, o que governa, na verdade, são os atos institucionais e complementares aí que nós mencionamos. O objetivo era simplesmente de consolidar a revolução que haviam iniciado. E aí buscava combater, então, esses indícios aí de comunismo que haviam, né, alguns diziam haver aí por parte do governo, tá? Em volta do Brasil, nas comunidades aí internacionais. A ideia, o fundamento que se dá ao golpe militar seria baseado nisso, tá? Mas então a Constituição de 46 traz esses aspectos. Enquanto ela estava em vigor, realmente sendo observada, foi uma Constituição que redemocratizou o país. Aí após aí o golpe de 64, nós temos então a Constituição de 1967, que vai concentrar todo o poder do governo no âmbito federal e esvazia-se então a força dos estados e dos municípios. Mantém-se a forma de governo como sendo uma república, a forma de estado permanece então uma república federativa, é uma federação, porém, com o golpe, na verdade, na prática, aproximava-se mais de um Estado unitário, né, porque o poder estava totalmente centralizado aí no âmbito federal. A capital da União é Brasília, já havia sido transferido para Brasília. A organização dos poderes na Constituição de 67 é tripartição de poderes, executivo, legislativo e judiciário. Porém, na prática, o que funcionava, quem comandava era o executivo. Poder legislativo, havia o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, com 4 anos de mandato, senadores com 8 anos, mas o Poder Executivo, que era eleito de forma indireta, tinha 4 anos, mas na verdade era quem comandava em todas as áreas, em todos os aspectos aí, seja no Legislativo e seja no Judiciário. O artigo 60 estabeleceu algumas matérias exclusivas ao presidente da República. O Poder Judiciário manteve a sua composição lá pelo STF, Tribunal Federal de Recursos, juízes federais, juízes e tribunais militares, tribunais e juízes militares, tribunais e juízes do trabalho. Havia previsão daí da Justiça Estadual.
Mas em razão do centralismo, o judiciário também acabou tendo então a sua competência diminuída. Em relação à Declaração de Direitos, havia uma exagerada possibilidade de redução, na verdade, de suspensão dos direitos políticos por 10 anos. Isso foi constitucionalizado. Houve a previsão de se tornar perdida a propriedade, poderia-se então perder a propriedade para a reforma agrária, mediante uma indenização, isso constou aí na Carta Constitucional, mas os direitos dos trabalhadores foram assim definidos com mais eficácia, acabou tendo uma validade, uma eficácia maior em relação aos trabalhadores. O AI-5, então, que foi de 13/12/1968, ele vai perdurar até 1978, até 17/10/1978. O AI-5, o que previa? Que formalmente, né, estavam mantidas ali então a Constituição de 67 e as constituições estaduais, com as devidas modificações. O presidente da República poderia decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, das Câmaras dos Vereadores, por ato complementar em estado de sítio ou fora dele, só voltando a funcionar quando convocados seus membros pelo presidente da República. Ou seja, poderia fechar o Congresso Nacional, quando bem entendesse. O presidente da República, no seu interesse, poderia decretar a intervenção de estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Os direitos políticos de quaisquer cidadãos poderiam ser suspensos pelo prazo de 10 anos e cassados os mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. Ficaram suspensas as garantias constitucionais ou legais da vitaliciedade, inamovabilidade e estabilidade, bem como o exercício em funções por certo prazo. Então, suspendeu-se. O presidente da República, em quaisquer casos previstos, poderia decretar estado de sítio e prorrogá-lo, fixando o respectivo prazo. Poderia, após investigação, decretar o confisco de bens de todos os que tivessem enriquecido ilicitamente no exercício do cargo ou função. Suspendeu garantia de habeas corpus no caso de crime político contra a segurança nacional, ordem econômica social e economia popular. E a triste previsão, onde no artigo 11 do AI-5 exclui-se de qualquer apreciação do judiciário, todos os atos praticados de acordo com este ato institucional e seus atos complementares, bem como os seus efeitos. Então, o judiciário não tinha poder para analisar, então, para apreciar os atos que eram praticados, que iam contra o AI-5. Então, no mesmo dia que foi baixado aí o AI-5, o Congresso foi fechado, nos termos aí do ato complementar, 38 de 68, e uma situação que perdurou por mais de 10 meses, com o Congresso Nacional fechado. Essa é a Constituição de 1967. Passamos aí agora para a Emenda Constitucional de 1969, que surge aí um novo Estado novamente, apesar de ser uma emenda constitucional.